Fala aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Prazer estar aqui com vocês para mais um episódio do João Mendes Entrevista, esse nosso espaço para conversar com pessoas que passaram pelo que você está passando, conseguiram alcançar a sonhada aprovação. Eu tenho certeza que hoje vai ser mais um bate-papo inspirador. Então pega seu papel, sua caneta, seu lápis, seu computador e vamos lá, que a gente tem muita coisa para conversar e anotar. Tenho certeza que vai ser muito bom para você. Comigo está aqui Vinícius. Vinícius é juiz de direito e ele vai contar a nossa experiência. Vinícius, cara, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Obrigado, João. Obrigado a todos aí do curso ênfase, né, por essa oportunidade. E tenho certeza que vai ser muito legal estar compartilhando com todos aqui um pouco da nossa trajetória. Muito bom, Vinícius. Cara, eu tô aqui já com minha caneta na mão, minha anotação, quero conhecer tudo. Fala pra gente como é que foi essa tua trajetória. Eu vou te fazer assim uma série de perguntas para te deixar à vontade para você desenvolver. Perfeito. Quando você fez direito, você já queria ser magistrado? Era algo que já nasceu ali na faculdade ou antes da faculdade e você focou? Ou foi algo que surgiu depois? Da faculdade até a magistratura, como é que foi esse caminho? Você fez outros concursos? Você foi para a advocacia? Ocupou outros cargos? Então, assim, conta pra gente como é que foi. Bom, João, muito legal essa pergunta sua, né? Porque muita gente fica curioso para saber, né? E aí, você foi magistrado, por que você resolveu ir para a magistratura? Olha, inicialmente eu tenho que contar que eu fiz direito, comecei, na realidade, a fazer o curso de direito, porque aqui na cidade onde eu moro, inclusive hoje é a comarca que eu atuo, Governador Valadares, é a cidade onde eu estudei, né? Em uma faculdade local aqui de direito, que tinha mais de 3 décadas já de existência aqui na cidade. E, na verdade, eu procurei esse curso porque, na época, minha família, uma família mais humilde, né, de parcos recursos, e era a única que o curso era mais barato, sabe? O curso era mais barato na época, isso lá nos idos dos anos 2000, e no início ali do ano 2000, e não exigia fiador para poder fazer o curso. Então, era essa oportunidade, né? Conseguir passar no vestibular. Naquela época ainda tinha uma concorrência maior, né? Aqui nas faculdades de interior. Passei e matriculei, mas não sabia. As pessoas me diziam, Vinícius, faça direito, porque direito vai... até uma linguagem clichê, né? Vai te dar um leque de opções depois da formatura para você optar por seguir, caso queira. E aí, eu, imbuído nesses conselhos, fui fazer direito, então, nessa perspectiva, mas eu te falo, João, com uma semana dentro da faculdade de Direito, eu não tive dúvida de que aquilo era o que eu queria para o resto da minha vida, de que eu queria viver do direito. Eu não tive dúvida, foi assim, um amor à primeira vista com o direito. E ali eu já cravei na minha mente, assim, eu sou evangélico, e eu creio que foi Deus que colocou isso no meu coração, um sonho de ser juiz. Mas eu nem sabia, na verdade, o que fazia muito bem um juiz de direito, sabe? Não tinha muita ideia ainda, né, do que se tratava, jovem ali com 18 anos. Enfim, naquela época o conhecimento, as informações não eram tão difundidas, né, como são hoje, através de redes sociais, internet, etc. E então eu falei, olha, com uma semana eu falei, eu vou ser juiz de direito, mesmo sem saber muito bem do que se tratava. E fui pautando ali os meus estudos na faculdade com essa perspectiva, né, com a vontade de estudar, aprender o máximo possível que eu conseguisse ali das disciplinas, sabendo que teria que enfrentar um concurso público, né? Isso sim eu sabia que teria que enfrentar um concurso público para fazer direito. E para a gente que é do interior, naquela época você não tinha muito acesso a cursos, né, a exemplo do ênfase, né, que hoje, inclusive, pode ser até online. Na nossa época não tinha isso. Era quem tinha melhores condições financeiras se deslocava para a capital do estado, Belo Horizonte, onde haviam
os cursinhos preparatórios, né? E aí ali estudava. E, geralmente quem era aprovado nesses concursos era quem, a grande maioria, quem teria feito esses cursos. Eu não tinha essa condição financeira de me deslocar para Belo Horizonte para ficar exclusivamente estudando. E falei, bom, eu vou ter que encarar isso sozinho, né? Os estudos e vendo o que dá. E às vezes eu ali nos últimos anos da faculdade, a partir do 7º período ali, do 4º ano, eu começava a pegar as provas na internet, as provas de concurso, né, do concurso da magistratura, do Ministério Público, e via que eram provas muito difíceis, né? Mas eu falo para você, João, eu nunca tive na minha mente uma sensação de que aquilo seria uma barreira intransponível para mim. Eu sempre olhava para aquelas provas, via que eram muito difíceis, que necessitava de um estudo aprofundado, principalmente as do Ministério Público, aqui de Minas Gerais, e eu pensava, olha, o dia que chegar a minha vez, vai dar certo. Eu não sei como, eu vou continuar estudando, mas isso não vai ser um óbvio para mim. Então eu tive sempre esse pensamento comigo, essa perspectiva, sempre procurei trazer essa narrativa para dentro da minha mente. E assim eu fui, terminei a faculdade. Eu lembro que o meu desejo, né, do coração na época era, vou terminar a faculdade aqui, vou fazer o concurso e vou passar. A minha ideia era essa, né? Não sabia nada ainda dos mundos dos concursos, um completo neófito. Como eu diria, né, a linguajar popular, sabe de nada, inocente. E aí, quando chegou ali no 4º ano, no ano de 2004, veio a emenda constitucional 45 de 2004 e ali colocou a questão dos 3 anos de prática jurídica, né, como pré-requisito ali para fazer o concurso para a magistratura e para o Ministério Público. E aquilo veio como um balde de água fria para mim. Eu falei, nossa, e agora, né, meus planos foram mudados. Eu pensei, bom, eu preciso então dessa prática jurídica para poder fazer o concurso da magistratura. E aí a primeira coisa que eu fiz foi já fazer o exame da OAB um pouco antes de formar. Consegui a aprovação. Naquela época nem assim, era permitido ainda, né, fazer a prova antes, mas nós fizemos assim mesmo e tivemos a colaboração da OAB, que não colocou óbvio a inscrição depois de aprovado. Fui aprovado no último semestre da faculdade, ali terminei, formei e já comecei a advogar. Falei, bom, preciso desse tempo aqui para poder advogar. Fui advogar para uma prefeitura aqui próxima de Governador Valadares, como assessor jurídico. Foi assim, sendo uma espécie de advogado júnior, né, com um advogado mais experiente lá também contratado por aquele município. E foi uma experiência assim, grandiosa para mim no direito, assim, prática, né? Tive a oportunidade ali de peticionar, de ver assim, tudo que na teoria eu via na faculdade. Porque eu esqueci de mencionar que na faculdade também eu fui monitor de direito constitucional e direito administrativo por 2 anos e meio nessas matérias. Então eu tinha uma base teórica muito boa nessas matérias e tive a oportunidade de advogar no direito público logo após ali a minha formatura no direito municipal, e foi uma experiência grandiosa, que inclusive influenciou na aprovação dos concursos seguintes, essa prática, mas e também militei na advocacia criminal, principalmente no Tribunal do Júri. Eu era advogado e fui contratado até pela faculdade onde me formei para o Núcleo de Prática Jurídica Criminal, e ali com as nomeações dos juízes criminais da cidade, a gente era nomeado para fazer os júris, né? Daqueles réus que não tinham condição de pagar advogado, já que a defensoria, à época, aqui na comarca, ela não tinha uma estrutura adequada, um número muito deficitário de defensores, então precisava ainda da nomeação de dativos e a faculdade fazia esse papel. E era eu que estava lá, então militei muito no Tribunal do Júri. E a minha advocacia foi ali por 2 anos, 2 anos advogando, né, bem freneticamente, uma advocacia militante mesmo, de ir ao foro, de peticionar até de madrugada, de passar o final de semana fazendo parecer, de licitação, e assim, sem parar. Indo para o Tribunal do Júri, fazendo júri de manhã até de noitão, e foi uma experiência grandiosa, mais de 30 tribunais do júri, como advogado, na grande maioria das vezes
com a graça de Deus, tive êxito nas teses, e também na advocacia também conseguimos ali fazer também um grande trabalho ali na prefeitura da cidade de qual eu assessorei no período que lá estive. Mas aí no início, ali depois do primeiro ano meu de advocacia, eu comecei a pensar o seguinte, eu falei, olha, se eu continuar nesse ritmo muito frenético de trabalho, eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo, que é a magistratura o mais rápido possível. E eu preciso de ter um tempo reservado na minha rotina diária para poder estudar. E se eu ficar na advocacia, eu não vou conseguir esse tempo, porque vai ser muito... Eu pensava assim, né? Porque como eu não tinha alguém para me bancar financeiramente, então eu que tinha que dar conta das minhas contas e, enfim, ir para cima. E aí eu pensei, bom, vou fazer um concurso intermediário, então, assim, entre aspas, né? Para poder ter uma certa estabilidade para que eu possa, então, me dedicar aos estudos para a magistratura. E foi ali que no início do ano de 2006, 2007, eu formei no ano de 2005 e advoguei o ano todo de 2006. No ano de 2007 eu saí dessa prefeitura, né, que era que dava maior demanda, continuei advogando para o núcleo de prática criminal da faculdade, e logo em seguida saiu um edital para o concurso de delegado de polícia aqui do estado de Minas Gerais. Eu já tinha feito prova para delegado de polícia quando estava no último semestre da faculdade e não passei para a segunda fase, por ironia do destino, com uma nota acima da nota de corte, mas não fiz o mínimo na matéria de informática. E aí acabei ficando de fora, e depois quando vi a prova da segunda fase, era tudo que eu já sabia, tinha na cabeça, fiquei com aquele sentimento assim de, poxa, poderia ter ido já de primeira, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E aí fui fazer esse concurso no ano de 2007, delegado de polícia, e fui sendo aprovado ali nas fases, mas tive também um revés nesse concurso. Quando chegou no exame psicotécnico, né, eu fui inicialmente reprovado no exame psicotécnico, e tem alguns exames que são diversos, bem subjetivos, né, não cabe aqui tecer a pormenores, mas o fato é que também a forma como você vai para esse tipo de exame psicotécnico se influencia muito, né, no resultado dos testes. E eu fui ali para aquele teste psicotécnico, eu lembro naquela época, me sentindo muito pressionado, sabe, para poder passar, para, enfim, caminhar com a minha vida, com a minha jornada rumo à magistratura, né, e também na questão financeira, e fui de um dia para o outro para Belo Horizonte, de ônibus ainda, para estressar mais o corpo e a mente, acabei me dando mal. Eu acho que isso, de certa forma, influenciou no resultado dos testes. Mas eu recorri dessa decisão, e foi interessante nesse concurso, porque a Polícia Civil, todas as pessoas que recorreram, né, dessa eliminação pelo psicotécnico, a Polícia Civil forneceu uma nova chance para essas pessoas fazerem um novo teste, então, psicotécnico. E eu acho que isso é muito acertado até por parte da administração pública, porque se num segundo teste não passar, aí fica muito difícil para conseguir na judicialização reverter, né? E aí, eu lembro que na época tive acesso ao laudo por meio de uma psicóloga que eu havia contratado para ir lá ver o material, né? E ela falou, olha, eles estão dizendo aqui que você vai colocar as pessoas em risco e que você tem uma inteligência abaixo da média. Eu falei, poxa, mas como assim? Uma inteligência abaixo da média? Eu passei no OAB antes de formar, eu faço tribunal do júri, né? Eu sou uma pessoa super segura, cautelosa. Falei, não, pode recorrer disso. Enfim, recorremos. E aí fizemos um novo teste, já mais tranquilo, mais calmo. E graças a Deus fui aprovado nesse segundo teste. Fui para a prova oral. Na prova oral também tive a oportunidade ali de ser a minha primeira prova oral na concurso de delegado. Não é o concurso de delegado aqui, não é um concurso fácil, tá? O concurso de delegado de polícia de Minas Gerais é um concurso bem difícil. E passei pela banca ali, pelas 4 disciplinas que são cobradas, penal, processo penal, administrativo e constitucional.
E foi uma experiência marcante para mim, porque eu não tive, assim, como eu disse, a gente morava no interior, então não tinha essa oportunidade, não tinham cursos, né, que a gente poderia fazer, a não ser na capital do estado, então eu tive que estudar sozinho. E a primeira experiência de prova oral foi estudando com amigos, amigos que também fariam a prova oral junto comigo. Eu tive até um amigo que nós treinávamos juntos, né, prova oral. A gente pegava o edital e ia fazendo pergunta um para o outro dos temas, né, que estavam ali relacionados, e se a gente errava, o outro corrigia, falava, olha, não pode esquecer disso. Isso era muito importante. Eu lembro que até no dia anterior à prova, a gente estava lá na casa de um primo desse amigo meu que ia fazer a prova também no dia seguinte, e a gente treinando direito constitucional, e eu falei com ele, olha, me pergunta aí sobre estado constitucional de crises, né, sobre estado de sítio, estado de defesa, que é uma matéria que eu não tenho muito domínio, para ver se eu esqueci alguma coisa, porque se perguntar lá eu tenho que dizer alguma coisa, eu não posso chegar e dizer que simplesmente não sei. E aí o meu amigo me fez algumas perguntas, algumas eu não sabia a resposta, ele foi, olha, tem que observar isso, vamos ler aqui na Constituição. Isso foi vital, porque foi o tema que eu sorteei lá no dia seguinte, na prova de constitucional. Foi estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal, né? Mas aí, graças a Deus, eu consegui, na medida do possível, ir bem nessas provas. E, assim, como eu já tinha uma facilidade para falar, porque eu militava no Tribunal do Júri, né? Então isso exigia sustentação oral delongada, então eu já tinha o costume, e para mim a prova oral era mais como se fosse um bate-papo mesmo. O professor vai me perguntando e eu vou respondendo aquilo que eu sei, né? Da maneira que a doutrina diz, a jurisprudência, a lei. E aí saiu o resultado, eu fui aprovado dentro das vagas estipuladas no edital, e ali então abandonei a advocacia, fui exercer o cargo de delegado de polícia, tomei posse no ano de 2008, em março, e aí já tinha 2 anos de advocacia, pensei, pô, só falta mais um de delegado de polícia, que é um cargo privativo de bacharel em direito, para ter o pré-requisito para fazer o concurso da magistratura. Aí eu confesso que num primeiro momento, quando eu assumi o cargo de delegado de polícia, ainda muito jovem, com 25 anos de idade, e principalmente numa época em que não haviam redes sociais, nada disso, a gente ficava meio deslumbrado com as coisas, né? E aí eu acabei ali no primeiro semestre, meio que não dando, deixando os estudos de lado e me dedicando mais à atividade policial mesmo e outras coisas alheias. Mas, quando chegou no segundo semestre desse primeiro ano de delegado de polícia, eu retomei, então, os estudos, eu pensei, poxa, não dá para continuar assim, se eu ficar assim, eu vou me perder completamente do meu objetivo para o qual estou aqui, que é conseguir uma estabilidade e ir rumo à magistratura. E aí eu pensei, bom, vou me matricular, então, num curso. Na época, tinham começado a surgir os chamados cursos satelitários, né? E eram aulas gravadas, eu matriculei num curso que era semestral e aos sábados somente. Porque eu trabalhava a semana inteira como delegado, e eu pensei, poxa, vamos lá, vai ser esse aí. E aí fiz a matrícula no segundo semestre, comecei a ir nas aulas, mas olha, João, comecei a ficar bem cansado, sabe? Porque as aulas eram muito puxadas, começava ali 8 horas da manhã no sábado e até 1 hora da tarde, tinha meia hora de almoço e já voltava até 6 horas da tarde depois. Eu comecei já com 1 mês de aula, no segundo mês de aula, eu comecei já a dormir na segunda parte da aula, aos sábados à noite, aos sábados à tarde. Eu pensei, poxa, eu não vou aguentar isso e não vai dar certo, é melhor eu estudar em casa. E aí eu abandonei, já tinha pago já os 6 meses de curso, eu falei, abandonei e fui estudar em casa. Vou estudar aqui em casa, vou pegar o edital aí, vou ler, e é isso mesmo. E aí eu lembro que no final desse ano saiu um concurso para promotor de justiça aqui em Minas Gerais, e era um concurso que o Rogério Greco, né, conhecido nosso e professor, estaria na banca de Direito Penal pelo Ministério Público.
E geralmente era um outro professor que tinha na banca, era um professor ainda mais dogmático, mas eu pensava o seguinte, que o Rogério Greco seria uma cobrança mais voltada para a prática, né? E de fato foi mesmo. E eu falei, vou fazer esse concurso então, do Ministério Público. E aí, com os conhecimentos que eu já tinha, falei, bom, uma área que eu não costumo estudar muito é processo civil, que eu estou aqui meio afastado por conta da atividade de delegado, e também o direito difuso e coletivo. Então, peguei as leis do direito difuso e coletivo, as leis especiais, e comecei a só ler lei seca. E aí eu fiz essa prova da primeira etapa e fiquei por apenas uma questão para ir para a segunda fase. Nossa, isso me deu um ânimo, assim, fenomenal. Pensei, poxa, eu quase não estudei ali 2 meses, só leitura de lei, de direito difuso e coletivo, com os conhecimentos que eu já tinha, eu quase avancei para a segunda fase. Então, acredito que se eu embalar nos estudos, isso vai dar certo para mim. E aí, surgiu um concurso da magistratura no Rio Grande do Sul, logo no início do ano de 2009. No ano seguinte, eu fiz a inscrição desse concurso, fui fazer a prova, mas como era ali entre o final de ano e início de janeiro, final de ano você sabe como é que é, né? Tem muita festa, Natal, Ano Novo, comemorações, e eu não estava ainda naquela, digamos assim, pegada de estudo mais forte, né? Mais comprometida mesmo. Aí eu falei, mas já fiz inscrição, vou lá fazer a prova. Fui fazer essa prova em janeiro ali de 2009. Não fui bem, fui mal nessa prova, na verdade. Não fui eliminado, mas também não consegui, fiquei bem longe da nota de corte. Eu lembro que a nota de corte na época foi 70 pontos para avançar para a segunda fase, e eu fiquei com 60 pontos. Mas eu saí, sabe, João, com a sensação daquela prova de que ela não estava difícil. É que era eu que não tinha estudado. Eu olhava para as questões e falava, poxa, essas questões não estão difíceis, mas por que eu não estudei? Principalmente a área de direito empresarial, né, que eu não tinha costume de estudar. Eu pensei, mas se eu conseguir realmente encaixar isso aqui, eu tenho certeza que eu vou me dar bem. E eu saí com essa sensação, embora tivesse tido uma derrota até bem assim, acachapante, né, nessa prova, mas eu sempre tive essa motivação interna, sabe? Acredito que era Deus que colocava isso no meu coração. E aí, eu fui, então, fazer um segundo concurso no mês de maio, lá, se eu não me engano, no estado de São Paulo, o 181. E aí, da magistratura de São Paulo. E aí, milhares de candidatos, né? Quase 20 mil candidatos. Falei, meu Deus. Fui fazer aquela prova. Fui muito bem, mas também não consegui avançar, porque a nota de corte ficou muito alta. Foi 78, na época eu fiquei com 75. Mas isso também já me deu um ânimo grande. Eu falei, poxa, fiquei por apenas 3 pontos, né? Já melhorei bastante. Isso está querendo dizer que os meus estudos estão dando certo. E logo na sequência saiu o concurso da magistratura aqui de Minas, do concurso de 2009, e a prova foi em setembro, eu lembro, a prova objetiva. Eu fui fazer essa prova também, e aí estava me dedicando bastante aos estudos no meu tempo livre, e consegui fazer a nota de corte, passar pela segunda fase, avançar para a segunda fase na nota de corte, que na época foi 77 pontos. Na verdade, num primeiro momento, um gabarito oficial tinha feito 76, mas anularam 2 questões, da qual eu aproveitei uma, e uma dessas foi a que me salvou e me fez entrar para a segunda fase. E na segunda fase, ainda antes da resolução 75 CNJ, era um formato diferente a prova, eram cobrados apenas penal, processo penal, civil, processo civil, administrativo, constitucional e empresarial. Eram apenas essas 7 matérias que eram cobradas aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E as provas da segunda fase eram provas dissertativas. 1 dia de prova para cada matéria dessas. Então, eram 7 dias seguidos de prova, você imagina. Você passava a tarde inteira ali, eram 5 questões dissertativas para você fazer. Eu, inclusive, reputo até essa forma mais exigente do que a atual, inclusive. E aí, fiz essa prova.
Não fui, eu lembro que na época não fui muito bem empresarial, foi a única matéria que eu não fui bem, foi empresarial, mas havia uma brecha no edital, e nesse concurso, geralmente nos concursos da magistratura, que você tinha que ter no mínimo 60 pontos no geral para avançar para a fase seguinte, né? E no mínimo 50 por matéria, por disciplina. Você não podia tirar menos de 50% em cada disciplina. Só que nesse edital havia uma brecha. Em apenas uma disciplina você poderia ter uma nota menor do que 50%, desde que também não fosse inferior a 30%, mas no geral deveria ter os 60%, né, no mínimo. E aí eu consegui uma nota no geral bem boa, assim, avancei para a prova oral, estava bem classificado. Na verdade, o edital diziam que eram 36 vagas que seriam disponibilizadas, mas eu lembro que na segunda fase, o desembargador, que era ali superintendente da escola judicial, ele chegou na sala de prova e falou assim, olha, façam uma prova com muita tranquilidade, todos que conseguirem passar, nós vamos aproveitar. E a gente tinha uma notícia oficiosa, né? Sou da época ainda do Correio Web, a gente trocava as mensagens ali, e tinha essas notícias oficiosas de que seriam ali, na média de 100 aprovados. E eu passei para a prova oral na classificação de 81. E eu pensei, poxa, estou dentro dessas vagas, tenho boas pessoas, autoridades prestando informação sobre mim, para minha fase de investigação social, vai dar tudo certo. Enfim, naquela época não havia sorteio de pontos e a prova era por ordem alfabética. E nesse concurso teve uma peculiaridade que passaram muitas pessoas para a prova oral, foram 400 pessoas para a prova oral em Minas Gerais, algo inédito. E aí, meu dia foi o último dia, foi o dia da letra V, né? E aí, enfim, fiz a prova oral, também era matéria por matéria, você passava em cada examinador. Essa prova oral teve uma característica muito interessante, João, porque eu lembro que eu via que eles não queriam saber muito se eu sabia o conteúdo, mas queriam ver mais a minha postura, como eu reagiria diante das perguntas, dos questionamentos deles. Apesar de que eu fui indo bem nas matérias, mas na terceira prova daquele dia, na prova oral, foi processo civil. E eu lembro que eu tinha estudado muito processo de conhecimento, na época execução, cautelar, estava assim, digamos, tinindo nessas matérias, né? Mas deixei um pouco de lado ali os procedimentos especiais e principalmente a jurisdição voluntária. E aí, na hora de sortear o tema, sorteei a tal da jurisdição voluntária. Ai, meu Deus. E aí eu lembro que o desembargador, hoje ministro do STJ, o desembargador Afrânio Vilela, que era o examinador, ele me perguntou, foi fazendo várias perguntas, e eu não fiz curso de prova oral, sabe, João? Então, assim, eu fui de peito aberto para a prova, mas com muita tranquilidade, sabe? Com muita tranquilidade para poder fazer, né? Eu falei, olha, eu vou lá e com o que eu sei, se não souber, infelizmente, vou fazer o quê, né? E aí ele foi me perguntando, João, e eu dizia, excelência, a cada pergunta que ele ia fazendo, desde a primeira, eu falava, sentado da forma como estou conversando com você, que eu dizia, excelência, eu não me recordo. Ele olhava para mim, balançava a cabeça para o lado, fazia uma outra pergunta e eu dizia, excelência, eu não me recordo. E fui, excelência, essa eu também não me recordo. Mas com muita calma, sabe? Não gaguejei, não tremia. Eu posso dizer até anestesiado naquele momento. E aí, depois de fazer 8 perguntas, das quais eu não respondi nenhuma, ele me disse assim, doutor, então tá tudo certo, né? Felizmente, tá encerrada sua prova. E eu, num ato de ousadia naquele momento, eu falei assim, desembargador, se me permite, Vossa Excelência poderia me arguir sobre inventário e partilha, que era uma das matérias de procedimento especial que eu tinha estudado, falei que isso aqui é coisa mais de prática, né? Eu tinha estudado só
inventário e partilha e curatela, que era algo mais de dia a dia de juiz, que eu já sabia. E aí ele olhou para mim assim e me falou, olha, doutor, o senhor sabe, né, eu não posso fazer isso porque o senhor sorteou outro ponto aqui, mas peraí, ele já tinha guardado uma folha de perguntas dele, pegou a folha novamente e fez mais 2 perguntas. E aí, na primeira pergunta que ele fez, eu acertei, que era muito simples, perguntando se na jurisdição voluntária tinham partes, né? E aí eu respondi que não tinha partes, apenas interessados, porque não havia contraditório, etc. E aí ele me perguntou, fez uma segunda pergunta, aliás, e essa pergunta eu acertei também, e desdobrando essa segunda pergunta, tinha um prazo. Só que havia na época, pelos que eu lembrava dos meus estudos, uma divergência entre um prazo no Código Civil e um prazo no Código de Processo Civil, que eu acho que era para, se eu não me engano, remissão de bens pelos parentes do devedor. E aí eu fiquei na dúvida em qual prazo dizer, e eu falei, olha, para não dizer um errado aqui, é melhor dizer não me recordo, sabe? Infrações de segundo, falei, excelência, essa infelizmente não me recordo. Ele falou, então tá bom, doutor, muito obrigado, tem encerrado sua prova. Eu, com muita tranquilidade, estendi a mão para ele e falei, tá certo, excelência, muito obrigado, foi um prazer fazer a prova aqui com o senhor. E saí daquela prova, sentei lá no cantinho para esperar chamar para a próxima, e naquela hora eu pensei, poxa, reprovei nessa prova. Pensei assim comigo, é brincadeira, cheguei até aqui, estudei tanto para chegar nessa prova de processo civil e me reprovar. E aí eu pensei, acho que eu vou embora. Daqui não compensa fazer o resto, já estou reprovado mesmo. E aí eu lembro que uma amiga minha que estava sentada do meu lado, ela pegou na minha mão e falou assim, você não vai fazer isso, você já está aqui, você tem que ficar agora até o final, e deixa ver o que vai acontecer. E aquilo foi me acalmando, e eu fiquei lá, fiz as outras provas, fui muito bem nas outras, e o resultado final do concurso saiu naquele dia mesmo, à noite, às 10 horas da noite. E quando eu fui ver lá a lista de aprovados, meu nome não constava naquela lista. Reprovado na magistratura, meu terceiro concurso. E eu pensei assim, poxa, foi processo civil. Naquele momento só saiu a lista dos nomes aprovados, não saiu nota nem nada. E aí no outro dia, indo para casa, saíram as notas da prova oral. E eu fui ver que eu tinha sido reprovado numa outra disciplina. Só que a prova oral é irrecorrível, né? Eu tinha sido reprovado em uma outra disciplina e não na disciplina de processo civil, que tinha me dado 80. Falei, então foi pela postura, não foi pelo conhecimento ali. Enfim, mas eu tive aquela derrota. No primeiro momento eu fiquei assim, até sem saber o que fazer, eu não chorei, eu não fiquei angustiado, mas confesso que fiquei meio perdido assim no primeiro momento. Mas depois de um mês, né, dessa prova, já passada, assim, digamos, um período de luto, né, eu vi que surgiu o concurso do TJ São Paulo, 182, colocando no edital 200 vagas. Eu falei, meu Deus, essa é a minha chance, né? 200 vagas aqui, provaram 100, eu quase fui. Dessa vez eu vou. E aí comecei a estudar para esse concurso e, para meu azar, não passei na primeira fase. E aí, para encurtar, né, que senão vai ficar grande demais, mas eu fui fazendo outros concursos de magistratura, aí fui para TJDFT, TJ Paraná, TJ do Espírito Santo, TJRJ, e fui reprovando em todos na primeira fase. Fui ficando na primeira, na segunda fase. Aliás, fui sempre reprovando na primeira fase ali por 2, 3 pontos, e sempre assim, na beiradinha, mas não conseguia avançar para a segunda fase. Isso foi me dando uma angústia muito grande. Eu já tinha 2 anos que eu já tinha reprovado na prova oral e não conseguia avançar para a segunda. Fiz também algumas provas do Ministério Público, fiz de Minas Gerais outras, fiz de São Paulo também, mas não conseguia avançar para a segunda fase. Ficava ali também por 2, 3 pontos. Isso foi me gerando uma angústia, sabe? Porque eu comecei a pensar, poxa, será que eu estou perdendo tempo da minha vida? Porque está sendo tão sacrificante. Eu passei
na Polícia Civil a trabalhar nessa época no plantão noturno para poder ter um tempo maior livre para estudar, né? E aqui na cidade onde eu trabalhava, e eu trabalho hoje ainda também, que é Governador Valadares, é uma cidade em que a demanda era altíssima. Plantão policial, então, nem se fala. Então, à noite, era uma criança, eram ocorrências múltiplas, que foi também uma verdadeira escola para mim. Mas era muito desgastante, né? Eu cheguei a ter esse pensamento, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que isso realmente é para mim? Ou será que eu estou perdendo a minha juventude, as minhas forças nisso? Por algo que não vai ser alcançado. Às vezes eu poderia me dedicar a ser um profissional melhor aqui na polícia, ao invés de estar procurando outro concurso. E eu lembro que no final de 2010 para 2011, eu tinha feito a prova do TJ Espírito Santo, o João, e era um concurso que tinha ficado muito tempo parado, sabe? E aí resolveram fazer esse concurso, o CNJ liberou, e eu fui fazer essa primeira fase, era uma banca conhecida aí, e foi muito difícil, foi a prova mais difícil que eu fiz na minha vida, a magistratura de primeira fase. Meu Deus, eram assim, enunciados enormes com 5 alternativas, cada questão, 100 questões, muito difíceis mesmo, com cada uma com as alternativas também bem grandes para você fazer em 5 horas. E a prova foi muito difícil. Tanto que quando saiu o resultado preliminar, do gabarito preliminar, eu sequer consegui a aprovação sem ser eliminado. Eu fui eliminado, porque não podia ter menos de 60 pontos, senão você já estava considerado eliminado do certame. E eu fiquei com 58. Falei, meu Deus, que rolo compressor foi esse? E aí, na sequência, fui ao TJ-TRJ com muita esperança, porque estava estudando muito, fazer também no final ali de 2010, fazer esse concurso do TJ-TRJ e pensando assim, poxa, essa vai ser a minha chance, né? E aí eu fui, quando saiu o resultado ali, próximo de fevereiro da primeira fase, a nota de corte foi 72 e eu fiquei com 70. Falei, meu Deus, aquilo me trouxe uma angústia tão grande no coração, João. E eu lembro assim, como eu disse, eu sou evangélico, né? Eu lembro que naquele dia daquele resultado, era de noite, quando eu tive acesso a ele, eu fui para o meu quarto, eu estava em casa, de folga de plantão nesse dia, eu fui para o meu quarto, fechei a porta, me ajoelhei e comecei a orar a Deus e chorar mesmo diante de Deus e perguntar, meu Deus, será que é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Porque se não for, me dê uma direção, me dê uma revelação, porque eu não quero ficar perdendo o meu tempo, as minhas forças, as minhas energias por algo que não vai ser alcançado. E eu creio, assim, que naquele dia Deus ouviu minha voz, porque logo na semana seguinte saíram o resultado dos recursos da prova do TJ do Espírito Santo, e eu que sequer tinha recorrido das questões da primeira fase, fui contemplado com as anulações gerais. De 8 questões foram anuladas, das quais eu aproveitei 6, e fui ali para 64 pontos, e a nota de corte tão difícil, olha para você ver, isso é algo assim que hoje é impensável na magistratura. A prova foi tão difícil que a nota de corte foi 62. E eu fiquei com 64, avancei para a segunda fase. E aí, na segunda fase, fui dividir um quarto com um amigo meu lá em Vitória. Esse amigo meu hoje é promotor de justiça no estado de São Paulo. E eu lembro que eu nunca tinha feito sentença na minha vida, e já era sob a égide da resolução 75 do CNJ, então era a prova dissertativa com 5 questões, uma dissertação de humanística e as provas de sentença civil e criminal. E eu nunca tinha feito a sentença civil, criminal tampouco. E eu lembro que esse amigo meu, ele tinha nas mãos dele, olha para você ver que interessante, né? E eu creio que também isso é algo divino. Ele tinha nas mãos dele uma cópia do caderno resposta de uma moça que tinha sido aprovada no concurso anterior do TJ Paraná
E ele tinha o caderno de resposta dela da sentença penal e da sentença civil. E essa menina tinha tirado simplesmente 10 na sentença civil e 9,5 na sentença penal. Assim, notas absurdamente boas, né? E ele falou para mim, você já viu como é que faz? Eu falei, rapaz, não sei como é que vou fazer, não. Eu nunca fiz, eu não estava fazendo curso para essas práticas. Hoje não era tão difundido como é hoje, né? Os cursos de segunda fase, específico com sentença, nessa época não tinha muito disso. E a gente ia estudando mesmo com que os colegas que já estavam mais avançados nessas fases iam passando para a gente o material. E eu lembro que esse amigo falou, olha, lê isso aqui, fixa na tua mente como que é a estrutura de uma sentença penal, uma sentença civil, e para você ver, e na hora você vai aplicar lá de acordo com o caso concreto, mas a estrutura você tem que entender. E aí eu vi, né, realmente a sentença estava muito boa, bem elaboradas, por tópicos, bem bonita, que a menina fez, né, eu nem lembro o nome dessa menina, mas é colega hoje, né, e assim, eu fiquei com aquilo na minha mente, sabe? E aí fomos fazer a prova nos outros dias, fiz as provas, fui bem nessas provas e estava com uma esperança muito grande. Saiu o resultado da prova dissertativa, da humanística e as 5 questões, e eu consegui avançar para a correção das provas de sentença e estava com muita esperança de ser aprovado nesse concurso. Falei, poxa, chegou a minha vez, isso é uma resposta de Deus para aquela oração que eu fiz quando fui reprovado lá no TJRJ. E aí, nesse interim, fui fazer a segunda fase do concurso. Aliás, um pouco antes eu avancei, teve um novo concurso do TJ de Minas Gerais, e eu também, mais uma vez, consegui avançar para a segunda fase na nota de corte, que foi 78. Assim, na tábua da beirada, avancei mais uma vez para a segunda fase e aguardando esse resultado da segunda fase do Espírito Santo, achando que lá era o meu destino final. E pouco antes da realização da segunda fase do TJ de Minas, saiu o resultado das provas de sentença do TJ do Espírito Santo. E eu fui reprovado na sentença civil, tirei 5, na sentença penal tirei 8,9, olha só. E eu lembro que na sentença civil, aparentemente eu tinha feito tudo certo, rejeitei as preliminares, só que como uma das preliminares, o fundamento que eu utilizei não era o mesmo do espelho da prova, daquela banca que se não tiver aquela palavrinha do espelho, você tira 0, né? Não pode falar. Então me zeraram esse quesito da sentença e eu acabei ficando com 5. E aí eu pensei se recorreria ou não, mas aquilo me deixou um pouco assim ansioso, né? E eu comecei a me questionar a Deus. Poxa, Deus, o Senhor me deu essa chance, será que não era minha vez? O que aconteceu? E aí fui fazer a segunda fase do TJ de Minas. Não estava estudando assim com tanta força, igual eu tinha estudado para esses outros, né? Mas fui. E chegando nessa segunda fase, fiz a prova dissertativa, fui bem nela. E nas provas de sentença, começaram as provas de sentença. Primeiro a sentença civil, depois a sentença penal. João, quando chegou a sentença civil, o caso era muito semelhante ao caso da sentença civil da colega lá do TJ Paraná, que tinha tirado 10 na prova de sentença civil. Então, assim, era só seguir a estrutura e dissertar de acordo com o caso concreto, né? E era uma sentença difícil, sabe? Porque, assim, quem nunca fez sentença na época, eu acredito que talvez não fosse uma sentença abordada nos cursos também que tinham, era uma sentença de responsabilidade civil de uma concessionária de serviço público, com denunciação da lide, de seguradora, enfim, tinha que ter questão de constituição de capital na sentença, pensão alimentícia, enfim, era uma ação, assim, bem complicada, sabe? Mas como eu tinha toda essa estrutura na mente da sentença da colega, eu seguia a mesma sistemática e, de acordo com meus conhecimentos, fui ali no caso concreto, fazendo tudo certinho. E ao final, na sentença penal, foi um caso
relativamente tranquilo também para poder fazer a sentença penal. E para minha surpresa, né, com a graça de Deus, fui aprovado na segunda fase, na prova dissertativa, que tinha as questões e a dissertação de humanística. Subi para a 45ª posição no concurso. Esse concurso previa inicialmente 15 vagas, aliás, 14 vagas no edital, mas tinha também notícia oficiosa de que a demanda era maior e que aproveitariam mais profissionais. E quando saiu o resultado das sentenças cíveis, eu tirei 8,9 na sentença cível e 7,5 na sentença penal. Então, assim, eu creio que foi uma providência de Deus eu ter ido lá no TJ Espírito Santo, aprender a fazer a sentença com aquela prova daquela colega, para poder fazer isso no TJ de Minas Gerais. E aí, com o resultado das sentenças, eu subi para a 8ª posição. Uau. Aliás, para a 10ª posição no concurso. E aí, fui para a prova oral, assim, muito, muito alegre, muito tranquilo e confiante em Deus que conseguiria a aprovação. E, de fato, foi uma prova oral bem tranquila, graças a Deus, e conseguimos ali ter êxito. Depois tivemos um curso de formação que também foi fase do concurso, na época, aqui no TJ de Minas. Caí mais um pouco nas posições, mas aí é o que eu falo, né? Na minha concepção, numa visão espiritual, dizendo assim, foi Deus me dizendo, olha, eu estou te colocando aí. Porque aí eu caí para a 15ª posição na fase do curso de formação, que aí seria a classificação final depois do curso de formação. Mas foram 100 juízes aprovados nesse concurso, 100 empossados, e graças a Deus tomamos posse no dia 5 de abril de 2013 e estamos aí já 13 anos exercendo a magistratura aqui em Minas Gerais. Isso aí é basicamente aí o percurso aí dessa história. E que percurso, né? Assim, muito legal. Parabéns, né? Mas eu fiquei me colocando no teu lugar, eu achei incrível isso, assim. Você chega na prova oral do TJ do seu estado, né? Você sabe que não foi bem numa matéria, pensa em desistir no meio da prova, mas fica. E aí você é reprovado, não na matéria que você imaginava, mas em outra matéria, né? Ser reprovado numa prova oral, assim, eu já conversei com muita gente e já vi muitas histórias, assim. É um baque muito violento, né? Só que no teu caso, eu acho que tem um elemento que eu achei ainda mais intenso, se é que se me permite falar assim, que é o fato de que você é reprovado na prova oral e entra uma sequência de TJs que você sequer passa para a segunda fase, né? Porque, assim, o de se esperar, eu tô me colocando no seu lugar, né? Se eu tivesse no teu lugar, eu ia falar assim, poxa, eu passei em algumas segundas fases, cheguei na prova oral do TJ de Minas, então eu tô mais ou menos perto. Então, pô, nos próximos eu vou pelo menos passar para a segunda fase e, quem sabe, beliscar lá uma prova oral, né? E aí você entra numa sequência que, pelo que eu percebi aqui, uma sequência deve ter durado aí 1 ano, talvez um pouco mais de 1 ano, fazendo vários TJs. Foram, na verdade, se me permite, na verdade, foram 2 anos acumulando essas derrotas aí. 2 anos, porque você não tinha falado do tempo exatamente, mas eu tentei fazer um cálculo aqui, eu tinha imaginado, pô, passou de 1 ano, né? Então, 2 anos acumulando derrotas na primeira fase, né? E aí eu entendo, quando você entra numa espécie de crise existencial, tipo assim, será que isso é para mim, né? Enfim. Eu queria pegar esse elemento e te fazer essa pergunta, Vinícius, assim, como é que foi lidar emocionalmente com isso? Eu sei que você falou, você teve o elemento espiritual, né? E eu, poxa, creio como você, mas imagino que emocionalmente isso também tenha sido forte, e uma coisa não está separada da outra, né? Mas a intenção da minha pergunta é, com a sua resposta, trazer para quem nos assiste agora algum tipo de alívio ou norte emocional, porque assim,
esse sentimento de derrota, esse sentimento, essa síndrome de impostor, tipo assim, isso aqui não é para mim, né? É, essa crise existencial, ela é muito comum, né? E o que, que você pode passar para o pessoal com o seu aprendizado nessa área? Olha, João, realmente, assim, como eu disse, né, eu fiquei meio sem saber o que tinha acontecido, né? Porque, olha, quem me reprovou não foi na matéria que eu fui mal, né? Então quer dizer que o que aconteceu, na verdade? Tem coisas em concursos que a gente sabe que não tem muita explicação, né? Mas eu penso assim, sabe? Eu fiquei, como eu disse, mais ou menos um mês afastado dos estudos após essa derrota na prova oral, na primeira prova oral de magistratura aqui em Minas. Até para me recompor, né? Eu falei assim, pô, vou fazer outras coisas aqui para arejar minha cabeça, para não ficar pensando nisso, para não ficar remoendo isso dentro de mim, né? Me angustiando ou me autoflagelando. E aí fui fazer outras coisas, viajei, tirei férias da polícia, viajei com alguns amigos, enfim. Mas sempre com o pensamento de que o seguinte, essa história não acabou. Sabe? Porque eu tinha o sonho, né? Eu tinha o sonho, eu falei, essa história não acabou. Eu cheguei perto. Eu sempre tive essa mentalidade, sabe? Eu acho que o concurseiro, que ele está avançando, que ele está conseguindo avançar, está há muito tempo já na peleja, está conseguindo avançar, pode não ter chegado o momento ainda dele entrar, mas ele tem que ter essa mentalidade, olha, eu estou chegando perto, falta pouco, eu não sei qual é esse pouco, mas está chegando perto, eu não posso desistir agora. E foi essa perspectiva que eu tive, sabe? É claro que chegou depois desses 2 anos acumulando derrotas, né, que você realmente se questiona Exato. se isso realmente deve prosseguir, porque realmente é um desgaste grande, você deixa de estar com amigos, deixa de fazer outras atividades, né? Eu lembro que a minha rotina era muito pauleira, digamos assim, era plantão à noite. No dia que eu não estava de plantão, que eu estava de folga, acordava e ia estudar. Ia estudar, parava para fazer a refeição, dava ali 1 hora e meia de descanso e voltava a estudar. E à noite ia para a academia também para ter uma válvula de escape, né? Digamos assim, né? De todo aquele estresse, aquela energia acumulada para poder endorfinar ali. Mas era assim, então não tinha, como eu trabalhava em regime de plantão, então não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. Tinha dia livre, era dia de estudo. E, paralelo a isso, eu comecei a namorar com a minha hoje esposa, né? Mas ela, como ela morava fora da cidade, estudando à época, fazendo faculdade, então isso, de certa forma, também ajudou, porque a gente só se falava ao telefone, e se via muito pouco, então isso não impactou na rotina de estudos, né? Mas o que eu vejo, assim, é que a gente não pode desistir, sabe? Simplesmente jogar a toalha se você vê que você está chegando perto. Ao passar dos anos, mesmo acumulando muitas derrotas, você está avançando um pouco a cada ano. Eu tenho amigos que começaram a fazer concurso, eles não conseguiam ser aprovados na primeira fase, fazendo o mínimo do edital. Eles eram eliminados. E ao passar dos anos, eles começaram a avançar, até chegar o momento em que eles foram aprovados. E teve colega que demorou 10 anos para ser aprovado no concurso. Desde eu sei que é muito tempo, né? Já dá até uma prescrição aí. Mas isso varia muito de cada pessoa, sabe? Eu acho que você tem que procurar pessoas que estão também envolvidas na prática do concurso, que estão motivadas a ir além, porque, na verdade, eu tinha também um suporte, a gente tinha um grupo de amigos, hoje quase todos, né, com exceção de uma pessoa dessa, todos são promotores ou juízes, e que a gente se comunicava, na época não tinha WhatsApp, então a gente se comunicava por e-mail todos os dias, a gente se comunicava, mandava material, mandava dúvida, um respondia a dúvida do outro, ia aprendendo junto e cada um ia reforçando essa motivação para continuar o caminho, né? Até conseguir chegar lá.
Então, eu acho o seguinte, por mais derrotas que o candidato possa estar tendo, se ele vê que ele está conseguindo avançar, que já passou muito tempo, mas ele está indo avante, não é hora de desistir. É aquele velho clichê dos concursos, né? Se você desiste agora, para voltar depois, você volta praticamente no final da fila. E aí vai ter que andar, esperar a fila andar toda de novo até chegar a sua hora. E uma coisa que, assim, que eu levo comigo é o seguinte: se você já exerce, né, não tem a oportunidade de exercer um outro cargo público, né, antes da magistratura ou do Ministério Público, eu acredito que você também tem que ser uma pessoa que honra esse cargo, sabe? Que uma coisa que eu fazia quando eu era delegado era honrar o cargo de delegado. Eu não ficava só por conta de estudos, eu não era alheio ao trabalho, porque tem muitas pessoas que infelizmente fazem isso, sabe? Naquele cargo que ela almeja um cargo numa posição superior, ela então passa a meio que deixar o trabalho de lado e fazendo ali mais ou menos, dedicando-se mais energia aos estudos. Eu acho que esse processo, né, de até a aprovação, você tem que também ser fiel ali aonde você está cumprindo as suas obrigações, né, para que isso possa também ajudar você a chegar ao objetivo final. E tem em mente que tudo isso que a gente passa até chegar na aprovação do nosso objetivo final, isso é um momento de forja, né? É um momento que a gente está sendo forjado no caráter e no conhecimento. Sabe, que eu me senti, de fato, muito mais preparado para exercer a magistratura quando eu passei do que se eu tivesse passado, talvez, naquele primeiro concurso, em que eu cheguei na prova oral e fui derrotado, por conta das experiências práticas que vivi, de vida, de caráter, de bom senso, né, de vivência mesmo, porque principalmente magistratura, e creio que também Ministério Público, defensoria, enfim, procuradoria, delegado que seja, são cargos que exigem também a aplicação de muito bom senso, não só do conhecimento técnico jurídico. Perfeito. Basicamente isso aí. Eu concordo muito com isso. Você falou assim, tem que ter caráter, né? Tem que ter tudo isso. Início, a gente está chegando no final e eu queria te fazer uma seguinte pergunta. Em termos de forma de estudo, eu sei que isso é um universo gigante de tema, né? E eu sei que tem muita coisa que poderia ser falada. Mas, assim, no teu período, né, que você levou estudando, eu tô pelas minhas contas aqui, você começou a fazer o concurso quando foi o de delegado, foi 2007, 2008, né? Uhum. 2008. E aí depois, então, você passou em 2013, né? Nesse período, se você tivesse que destacar um grande acerto em termos de forma de estudar e um grande erro que você evitaria hoje, qual que seria? Olha, um grande erro que eu evitaria hoje, vou começar por ele, se me permite, João, é não ter estudado muito lei seca, sabe? Acho que isso foi um erro que eu cometi e me privou, talvez, de ter tido êxito nessas primeiras fases que eu acumulei tantas derrotas ao longo da trajetória. Porque a gente sabe que a primeira fase é uma fase objetiva e bem letra de lei, né, ou jurisprudência consolidada. E como eu não tinha essa prática de ler muito artigo de lei, né, de ler muita lei seca, de reservar um tempo na minha estratégia para o estudo da lei seca, isso me privou de avançar para a segunda fase. Ao passo que eu sempre me sentia muito confortável para fazer as segundas fases e eventualmente uma prova oral, porque eu fazia um estudo muito denso da doutrina, né, e da jurisprudência. A minha experiência, eu posso dizer que talvez tenha sido diferente de muitas pessoas, sabe? Porque na minha experiência, eu estudava matéria por matéria, até esgotamento de cada uma.
Então, assim, por exemplo, direito civil é uma matéria bastante exigida em concurso da magistratura, né? E eu não tive, assim, uma base muito boa durante a graduação em direito civil. Então, eu tive que correr atrás. Eu pensei, poxa, eu preciso de saber direito civil para eu poder ser magistrado. Então, não basta eu ler somente a lei, né? Então, eu fui para a doutrina. Eu falei, eu vou fazer um compromisso aqui, um planejamento de ler os 7 manuais de direito civil. E fiz, li de capa a capa. E aí eu ia lendo, terminava a matéria de direito civil, aí eu elegia um manual único ali de processo civil, lia todo, da mesma forma administrativo, constitucional, empresarial, e sempre procurava revisar ali nas épocas próximas das provas, né, por sinopses, né, naquela época, a sinopse, não sei se pode falar, se não puder, vocês cortem depois. Sinopse da Saraiva, né, que era a mais enxutinha que tinha. Hoje as sinopses já são livros, né? Fica até difícil falar das sinopses. Mas eram as mais enxutinhas. Então, eu sempre revisava ali. Mas eu acho que, independentemente da estratégia que o concurseiro, que o candidato tenha formado para ele, não deixe de ler a lei seca, reservar um tempo para a lei seca, porque ela vai fazer fundamental diferença para você conseguir avançar da primeira para a segunda fase. Em termos de. Então, eu concordo muito contigo, né? Lei seca. E um ponto que você acha que, assim, poxa, é bom fazer sempre. Um grande acerto. Olha, um grande acerto foi estar antenado com a jurisprudência. Porque hoje, feliz ou infelizmente, todas as bancas cobram a jurisprudência dos tribunais superiores. Então, pelo menos dos últimos 2 anos, o candidato tem que estar atualizado com o banco de jurisprudência do STJ e do STF, porque inevitavelmente isso vai ser cobrado e vai fazer diferença para o candidato, tanto na primeira quanto na segunda fase. E um diferencial na prova oral também, na minha opinião. Com certeza. Foi legal você falar isso, repetir, porque a gente tem uma estatística aqui que mostra, no geral, né, valendo para a maior parte dos concursos, 50% da prova é lei seca, 20% da prova é jurisprudência e 15% da prova são aquelas questões que misturam lei seca e jurisprudência. Às vezes a questão tem uma alternativa que é mais lei seca, uma alternativa que é mais jurisprudência, enfim. A gente colocou como sendo mista, né? Então, se você considerar lei seca e jurisprudência ou lei seca com jurisprudência, né, botar tudo num pacote só, a gente está falando, em média, 85% a 90% da prova. A parte de teoria, ela normalmente é uma parte muito importante para a pessoa poder entender a lei seca, entender a jurisprudência, mas a cobrança direta em prova, especialmente na primeira fase, não é tão forte, né? Concordo. Muito bom. A gente está chegando aqui no final, como eu falei, e eu sempre coloco um desafio aqui para os nossos convidados. E o desafio é o seguinte: não foi combinado antes, né? É o seguinte: imagina que o pessoal chegou até aqui, aliás, você chegou até aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, espalha para as pessoas, põe um botão de hype, né, para hypar o vídeo, enfim, nos ajuda a crescer. Então, o pessoal chegou até aqui, Vinícius, e eles vão anotar uma frase sua. Essa frase eles vão botar no post-it, no computador, na geladeira, no mural, vou botar uma frase para eles baterem o olho, encontrar força e seguir adiante. Que frase seria essa? Olha, difícil. De supetão, assim. Deixa eu pensar, me dá 2 segundos aqui. Claro. Eu não combino antes, e aí eu sempre... Olha, eu acho que se eu tivesse que colocar uma frase para a pessoa olhar todos os dias, né, ela colocar lá no post-it dela, na frente do computador, ali no localzinho dela de estudo, não desista hoje. Seria essa frase. Não desista hoje. Porque se a pessoa olhar todos os dias para aquela frase e não desistir, ela fatalmente não vai desistir nunca.
e ela vai chegar até o objetivo. Eu gostei do hoje, porque eu já tive gente que falou isso, não desista. É verdade, mas se você pensar assim, não desista como uma jornada muito grande, talvez a pessoa não tenha coragem de não desistir. Ela, vou desistir. Mas se você assim, cara, hoje, só por hoje não desista. Gostei Exato, disso, né? exato, Gostei disso. Só por hoje não desista. Aí amanhã, só por hoje não desista. Então, cada exato. dia é um não desista diferente. Um dia de Muito cada bom, muito bom. vez. É um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal, né? Já diz lá Verdade, a Bíblia, né? Exatamente. verdade. Legal. Meu querido, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns aí pela trajetória, pela força, pela fé. E espero que quem esteja nos ouvindo encontre motivação, sabendo que a jornada, eu sempre falo isso, né? A jornada ela não é linear, não é uma jornada livre de acidentes, né? É uma jornada acidentada, não no sentido de acidente de carro, mas no sentido de, cara, de imprevistos, de, né? Você tem situações que acontecem, você estava numa rotina ali e de repente parece que tudo voltou atrás, né? Parece que tudo retrocedeu É. e fica ali sem entender o que está acontecendo. E aí tem plantão, estuda no tempo livre, assim, né, as coisas vão acontecendo e deu certo, porque a jornada não é uma jornada, pô, a gente queria que fosse, né, uma jornada linear, pacífica, sem imprevistos, sem acidentes no meio do caminho, sem curvas perigosas, né, sem nada, tudo bonitinho. Mas não é o caso e a tua história mostra isso não desista hoje é a chave para continuar. Meu querido, obrigado e vou me despedindo do pessoal, me despedindo de você, mas deixar contigo a saudação final para o pessoal. Agradeço, João, e ao Curso ênfase aí pela oportunidade de estar compartilhando aqui a minha trajetória e aqueles que estão nos assistindo, né, ou que vieram assistir a essa entrevista, que estão aí eu digo, na guerra dos concursos, né? Não desista hoje, né? Um dia de cada vez você vai construindo aí a sua aprovação. Tenha sempre fé em Deus e siga adiante. Persevere e no final tudo dará certo, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Amém, amém, legal. Pessoal, valeu, abraço, meu querido, obrigado. E nos encontramos no próximo episódio aqui do João Mendes Entrevista. Valeu, Valeu. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.